O que muita gente não sabe é que a física está presente em quase tudo que fazemos em nosso dia a dia, e os robôs são dispositivos que já fazem parte da rotina do homem. Muitos processos físicos envolvem a construção de um robô e podem ser divididos em mecânica, cinemática, dinâmica, eletricidade e magnetismo. Nós não vamos entrar muito nesses assuntos chatos e teóricos, vamos ser mais dinâmicos e falar de coisas mais práticas. Os motores na robótica. A escolha dos motores caracteriza uma das tarefas mais importantes do desenvolvimento de projetos de robótica, pois são eles que determinam o consumo de corrente elétrica, os sistemas de alimentação e armazenamento de energia. O tamanho e a maneira de fixar o motor escolhido também influenciam no projeto mecânico do chassi e das eventuais caixas de transmissão e redução. O preço de um motor varia muito de acordo com suas especificidades. Fizemos uma pesquisa rápida em um site que vende equipamentos para robôs e encontramos esse motor servo médio. O preço dele é por volta de R$ 75,00 e ele é um motor que pode ser usado em conjunto com a garra robótica. Achamos também esse motor DC, que é um motor de corrente contínua com fechamento à prova de poeira. O preço dele é de R$ 65,00 e ele trabalha com 6 volts e 60 RPM e possui torque 0,7. Mas o que seria RPM e torque? Torque é uma grandeza da física que é usada para calcular força de mecanismos que giram a partir de um eixo ou ponto central. Numa linguagem mais informal, pode-se dizer que o torque é a medida de quanto uma força que age em um objeto faz com que o mesmo gire. A unidade que é utilizada para medir o torque é o newton-metro, mas vamos entrar em detalhes sobre isso agora. Para calcular o torque, é preciso apenas multiplicar a força aplicada pela distância medida entre o ponto de aplicação e o centro do eixo de rotação. Um motor cria torque e o usa para girar. Esse torque é criado exatamente da mesma maneira. A unidade de rotações por minuto, ou RPM, é de uso generalizado na caracterização de vários tipos de motores rotativos de qualquer natureza. Fala-se em rotações por minuto para se referir à velocidade angular do eixo principal da máquina. Nesse caso, tem-se a frequência angular e velocidade angular, cada qual em sua base conceitual, a depender do tipo de análise físico-matemática que se venha a fazer. Aqui temos algumas coisas que são medidas em RPM. O ponteiro dos segundos de um relógio analógico movimenta-se a velocidade de 1 RPM. Os CDs oscilam entre 180 RPM quando da leitura dos setores mais afastados do centro do disco e 500 RPM na leitura dos setores mais próximos do centro. O motor de um carro de Fórmula 1 chega perto dos 20.000 RPM. Hoje em dia, existem muitas competições de lutas entre robôs que são construídos e programados por estudantes universitários. Um exemplo é o Robotouro da equipe PUC-Rio de robôs de combate. Ele é um robô super potente que já saiu vitorioso em diversos campeonatos e coloca medo em seus adversários. Ele pesa 100 kg, possui uma estrutura de 2,5 cm de alumínio aeronáutico e um tambor de 27 kg. É uma máquina muito compacta, resistente e devastadora. Sua parte frontal conta com um reforço de mais de 10 cm de alumínio, tendo a espessura equivalente à da armadura de um tanque de guerra. Quanto mais potente for o robô e melhor conseguir se movimentar, mais chances ele tem